A confusão que a mídia fez com as posições do Michael Burry, que ele estaria apostando $500 milhão contra a Tesla, que não é nem pode ser nem perto disso. E a gente até explorou, deixa eu botar de volta na tela aqui, a gente até explorou, a gente até explorou aqui a divulgação do fundo na SEC, onde ele tem as principais posições. Deixa eu botar aqui, ó, cá está. Então, onde é que, em termos direcionais, onde é que ele está apostando? Ele está apostando na Google, ele está apostando no Facebook, ele está apostando aqui, cadê? Na CVS. Na CVS, na Kraft Heinz, mas ele também tem uma aposta contra a inflação, ou seja, ele está apostando que a inflação vai subir e que isso vai elevar as taxas de juros. Então ele acha que os títulos longos, o valor desses títulos vai cair porque as taxas longas vão subir. Mas o ponto, Leandro, que eu acho que vale a pena trazer aqui, de repente você pode começar comentando, você pode ficar longo numa ação, comprado numa ação, também via opções, não precisa comprar diretamente o papel. Acho que isso é uma coisa que chama a atenção, que ele usa bastante, o Michael Burry. Talvez valha a pena comentar quais são os prós e contras de, em vez de comprar o papel, comprar apenas a opção. Claro. Bom, em primeiro lugar, eu peguei aí uma parte da fala do Doc, e eu acho que o grande insight que essa fala gera é o seguinte: qual exatamente é a exposição das instituições das pessoas, né? Porque se uma coisa é o que a gente vê na superfície, e aí o que a gente vê na superfície já é um mercado extremamente alavancado, né, em várias frentes diferentes, por baixo da superfície talvez a alavancagem seja muito maior. E aí a gente começa a entender um pouco melhor também a ação dos bancos centrais no sentido de estabilizar mercados, porque qualquer movimento mais forte que aconteça vai quebrar todo mundo, né? Então, acho que essa dimensão aí, pouca gente tem ideia, e talvez nem um Fed da vida, ninguém saiba exatamente quanto, né, se tem risco aí no mercado. Mas depois de anos de políticas acomodativas e de bancos centrais vindo em resgate, e essa expectativa que se alguma coisa der errado eles virão em resgate novamente, gera um nível de fragilidade jamais visto, porque aí todo mundo fica, né, com certeza que vai ser salvo, e então se eu sei que eu vou ser salvo, eu vou mais colocar o pé na jaca mesmo, né, porque, enfim, vale a pena tomar risco. Só que eventualmente pode acontecer de um momento esse salvamento não surtir mais o efeito desejado, né? Pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 10 anos, a gente não sabe, mas essa é a grande preocupação, né, que qualquer pessoa deve ter, que opera no mercado. Mas, respondendo a tua pergunta, e o Doc pode me ajudar, já que ele é o especialista no tema, basicamente quando você opera um derivativo, você está emulando uma posição ou está tendo como alvo algum outro ativo, né? Um derivativo vem de um ativo, ele deriva do ativo. Então, basicamente, digamos que você queira apostar na Google, para dar um exemplo que você deu ali de uma posição, né? E lembrando que essas apresentações que tem lá na SEC, ela sempre tem um delay, porque esses fundos eles têm que fazer essas apresentações de tempos em tempos. Hoje, talvez ele não tenha mais essa posição, né? Então é preciso ter esse cuidado também, né, de não achar que aquele disclosure representa exatamente o que o cara tem hoje, né? Mas dá para ter um senso assim da ideia, né, como você falou, da estratégia, mais ou menos pelas atualizações que você vai vendo de um determinado fundo, você vê como o gestor está pensando. Ele não faria uma posição que se beneficiaria de queda de títulos se ele não acreditasse no aumento de taxa de juros, né, por exemplo. Mas, enfim, digamos que ele queira montar lá uma posição em Google. Você pode ir lá e comprar as ações da Google, né, que basicamente é uma operação simples, que é o que todo mundo tem em mente, né? Pô, acho que o Google vai subir, eu vou comprar ações da Google. Mas aí eu vou ter que ter pelo menos a metade do valor que eu estou alocando aqui nos Estados Unidos, né? Chama Reg T Margin Rule. Você tem que ter 50% desse dinheiro em caixa. Se eu vou comprar $100 mil, tem que ter pelo menos $50 mil em caixa. Então eu estou usando os $50 mil dos meus $100 mil para comprar a Google. Só que tem uma forma de você fazer uma posição que vai ter o mesmo retorno alocando, sei lá, 5% disso, 10% disso, dependendo, 1% disso, né? Depende do que você escolhe, de qual derivativo você escolhe. Então, essa é a vantagem, você vai ter uma alocação mais efetiva de caixa. Qual é a desvantagem?
A desvantagem é que, dependendo de como você monta essa operação, você vai pagar algo para manter esse derivativo na sua carteira. Geralmente isso é um valor no tempo, né? Se chama de teta. Ou seja, conforme o tempo vai passando, esse derivativo que você comprou vai perdendo valor. Claro que há formas de mitigar esse efeito através de montagem de estruturas um pouco mais complexas, né? Mas usualmente você vai ter algum custo para manter essa posição. E em tese, né, o único custo que você tem para manter uma posição diretamente na ação é o custo de oportunidade, ainda mais quando a taxa de juros é muito baixa, como essa que a gente está vendo, né? E tem outras vantagens também. Quando você compra uma ação, você não sabe quanto você vai perder exatamente. Claro, teoricamente, se você comprou uma ação a 1.000, ela pode ir para 0 e você perdeu os 1.000, né? Não pode ir abaixo de 0. Já numa opção, dependendo de como você monta a sua estratégia, você vai perder bem menos do que isso, né? Porque, digamos que você compra uma call um pouco mais fora de dinheiro e gaste $100. O máximo que você pode perder é esses $100, né? Mesmo que o papel caia bem mais. Então tem uma série de características aí das opções que deixam elas muito interessantes para montagem de carteira e não só a especulação de curtíssimo prazo, né? Geralmente as pessoas utilizam opções da maneira errada, que é só para alavancar posições e tomar mais risco, quando na verdade os profissionais eles pensam mais em hedge, né? Como é que eu vou montar posições que sejam mais inteligentes, que, por exemplo, tem uma assimetria de risco. Se a minha operação der certo, eu ganho 10, 100, 1.000 vezes aquilo que eu coloquei, e se der errado, eu perdi só aquilo que eu coloquei, né? Isso é uma assimetria de risco que dificilmente você vai ter uma operação com ações, né? Então a lógica é mais ou menos isso, né, Doc? É bem por aí. E o ponto que você citou anteriormente da margem, só para corroborar, né, a alavancagem, nós estamos hoje, não é num dos maiores momentos da história onde a margem está sendo utilizada, é o maior. Tá? Então, todas as estatísticas mostram que as margens nunca estiveram neste limiar tão alto como estão hoje. Ou seja, sem considerar aquilo que a gente não consegue ver, né? Só considerar as posições oficiais. Exatamente, é só considerando documentos oficiais dos brokers, os brokers mandando as posições de carteira dos clientes. Ó, soma tudo, do que a gente vê já está no maior da história. Imagino que não está sendo visto. Né? Nos mercados de balcão aí, nas notas estruturadas dos bancos. Em tudo isso. E um outro ponto que eu queria adicionar no teu comentário, Leandro, é o seguinte. Para mim, hoje, a pessoa que está... E o Uri fez esse gancho das meme stocks, né? Das meme stocks. Né? São as stocks, são os memes, né? AMC, COS, BlackBerry, todas essas aí. AMC, GME, né? Que começou em janeiro isso. O pessoal não está interessado nem em saber o significado da palavra especulação mais. O negócio é um gambling, é um jogo. Eles querem simplesmente jogar. Eu vou te dar um dado aqui de sexta-feira. Eu fiz questão, vou mostrar em mais detalhe isso no meu programa no Econodoc na quinta-feira, mas sexta-feira eu entrei na cadeia de opções da AMC 1h30 antes de fechar o mercado. Então o mercado aqui fecha às 4h, horário da Flórida, Nova York. Tá? 1h30, só os strikes, os contratos, valor de contrato acima de 60, a ação estava 48. Ou seja, totalmente fora do dinheiro. O papel ia ter que subir em 1h30, 30% para entrar no dinheiro tudo isso. Tinha 278 mil contratos abertos somados. E com volume de negociação absurdo. A empresa tem 530 milhões de ações, né, para negociar no mercado. O volume do dia era 257 milhões. O dia anterior negociou 700 milhões de shares. As ações foram trocando de mão várias vezes, quer dizer, não tem mais aquele negócio de falar de fundamento ou especulação. É uma aposta pura. A pessoa pega $100, que nem você falou, coloca lá para ganhar um monte. E aí, pessoal, tudo bem? Storm na área. Bom, para dizer que se você quer ver os conhecimentos que nós compartilhamos toda segunda-feira ao meio-dia aqui no Almoço Grátis aplicados em seus investimentos, você precisa abrir uma conta na Liberta. Na Liberta você vai contar com a segurança e a rentabilidade que só um dos maiores escritórios credenciados, a XP, pode proporcionar. Abra já a sua conta e é só clicar no link aqui embaixo.